Nesse canal aqui, nós não vivemos de promessas. Aqui a gente trabalha e mostra o trabalho feito. Vamos falar sobre os livros lidos no mês de outubro e alguns que eu comecei. Mais um mês que eu tô muito contente com as novas leituras, as novas experiências vividas. E a gente teve o mês de outubro, então lógico que tivemos livros temáticos do Halloween também. Eu vou começar esse vídeo mostrando os livros que eu terminei. Mas antes eu preciso daquela força de vocês, né? Já começa curtindo, se você é novo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que eu soltar e comenta aqui embaixo qual desses livros que eu falei você também já leu, se gostou ou não, dá sua nota. Lá no Scoob, eu tô tentando fazer a resenha de todos, deixar lá fixa e colocando a nota também. Mas demora um pouquinho, eu acho que eu não terminei ainda de fazer a resenha de todos até o vídeo ser lançado, vamos ver. I try my best. Uma das primeiras leituras que eu precisava finalizar era Jogos Vorazes. Eu tenho esse box, mas é um box em inglês. E eu vou dar continuidade a essa série, mas não vai ser agora. Aqui a gente vai estar em Panem, em 2174. Um mundo que seria a América do Norte. Lá vamos ter um regime de governo totalitário. Temos a capital e mais 13 distritos. Na verdade, 12, né? Porque um se rebelou e simplesmente foi destruído. Porque é assim, é tudo em prol pela capital, é tudo pela capital, a capital que recebe tudo. Cada distrito ele tem uma obrigação de produção, um de carvão, um da parte industrial, um da parte agrícola. E as pessoas vivem miseravelmente. Quem não é da capital vive miseravelmente. Todos são muito iguais, miseráveis iguais e diferentes da capital que tem tudo. E aqui nós vamos encontrar a nossa heroína Katniss, que ela já é uma heroína dentro do seu núcleo familiar. Seu pai morreu, a mãe dela entrou em depressão e ela tem uma irmã mais nova. E ela, como adolescente, é aquela ali que vai lutar pela subsistência da sua família. Ela tem o Gale, que é um mais que amigo dela, e eles caçam de forma ilegal para poder sobreviver. Então ela é uma exímia arqueira. A capital sempre querendo mostrar o seu poder e sua capacidade de decidir sobre a vida e morte de todos os moradores do distrito. Eles criaram um reality show, um grande pão e circo, mas que é um jogo de carnificina, que é todo ano um adolescente homem e uma adolescente mulher de cada distrito. São 12 distritos, ou seja, 24 adolescentes entre 12 e 18 anos para, nesse reality show, irem para uma arena para lutar até a morte. Só um sobreviverá. Aquele lá que sobreviver, a família vai ser mais agraciada e seu distrito também vai receber concessões, alguma recompensa. Mas é um grande show de carnificina entre adolescentes. E aquilo lá vira, gente, assim, mais audiência do que Big Brother, do que A Fazenda. Eu preciso de mais comida, e você vai lá e coloca seu nome mais de uma vez no sorteio. Então, assim, a Katniss estava com o nome dela lá no sorteio um monte, porque para sobreviver, ela ia lá colocando o nome dela no sorteio para ter mais bolinha lá com o nome dela para ser sorteada. Mas, pasmem, destino é assim, esse é o enredo do livro. Quem é sorteada? A irmã dela, no primeiro ano entrando, a irmã dela é sorteada. E aí a Katniss se oferece para ir no lugar da irmã, porque isso é possível. E acaba indo ela e o Pita, um adolescente que a Katniss conhece e que ela tem uma dívida de gratidão com ele. Só um de 24 vão sobreviver. Então, uma relação de amizade entre os dois fica assim... A Katniss fica o tempo inteiro sem saber o quanto que ela pode confiar nele ou não. E coisas vão surgindo ali, sentimentos vão surgindo, até muito mais talvez pela parte do Pita. Todo mundo já viu esse filme, só eu atrasada do rolê, porque eu sou sempre atrasada do rolê. Não sei essa história, então eu fiquei mal envolvida ali nessa confusão. E meu Deus, e o gay. Estamos falando de uma heroína que tem um senso de justiça muito grande e ela sabe que o que está acontecendo é muito errado. E o que a capital faz não é aceitável, não é justo, não é coerente, não é humano. Então,
as atitudes dela durante o pré-jogo e durante o jogo mostra todo esse senso dela de guerreira, de justiceira. E isso, aos olhos do público, além da relação com Pita, soa muito interessante, mas gera uma grande desconfiança na capital. E aí eu não posso contar o desenrolar da história e tal. Também não sei o resto da história, porque eu tô no primeiro livro ainda. Infelizmente não vou poder seguir agora pro segundo, mas essa é uma série que eu vou dar continuidade. Eu quero também ver o quarto livro, porque eu já tô amando. Amando. Enquanto eu li, eu só me imaginava flechando todo mundo. Todo mundo que me irritava, eu só queria pegar um arco e flecha e flechar. O outro livro, ele não tá aqui, porque eu gostei tanto que eu já troquei. Ai, gente, é o essencialismo. Eu tenho um problema muito sério com livro autoajuda. E eu já entendi qual é o meu problema do livro autoajuda. Até hoje na minha vida, nenhum livro que eu li, mesmo não gostando, eu falei, esse é um livro inútil. Talvez exista um livro inútil, e isso é muito pessoal, de pessoa para pessoa. Mas eu ainda não consegui. Já li livros que eu achei esse livro é ruim pra mim. Mas dizer que um livro é inútil, eu nunca falei e acho que vai ser difícil eu falar. Eu tenho problemas com livro autoajuda e eu já entendi qual é a grande questão. Na maioria das vezes eu não gosto, eu fico com essa sensação de que eu tô aqui na Gurolândia e estão querendo me dar a fórmula mágica da vida. E a questão é o seguinte, livro autoajuda, ele tem que conversar com você. Ele tem que falar algo que você esteja naquele momento ali vivendo, para a sua troca de experiência fazer algum sentido. Você tem que estar vivendo um momento e que tenha relação com o que aquele livro autoajuda ali vai te falar. E meu problema é que eu lia livros autoajuda pelo mais vendido, pela hype, e não porque era o que eu estava precisando discutir, debater, pensar e refletir naquele momento. Então minhas experiências com autoajuda foram traumáticas, porque eu não gostei. Apesar de que o melhor livro da minha vida foi um livro autoajuda, porque ele encaixou assim, perfeito no time do que eu estava vivendo e foi sensacional. E o essencialismo não dialogou comigo. É um livro que fala sobre como fazer muitas coisas pode ser não fazer nada. Isso a gente já sabe, a gente já conhece. Porém, esse livro traz uma regra que, obviamente, como todas as regras, não se encaixam a todos. E aí ele tenta trazer para você como você escolher as coisas que realmente vão te trazer retorno. Escolher pouco, mas aquilo que vai ser produtivo. Gente, essa descoberta do que realmente vai te trazer retorno, ela é baseada na vivência, em você vivendo, ela é baseada muito em autoconhecimento e ela é baseada no tempo, né? Tem uma maturidade. E fazer essas escolhas implica você passar pelos momentos que você vai escolher muita coisa errada até chegar na escolha certa. Então, não dá para quem ainda está nesse mundo de descoberta falar assim, vou cortar isso, porque não é assim. O processo requer você fazer escolhas ruins. Então, eu acho muito difícil vir um livro com a forma, escolha o certo. Tá, e aí, como é que você quer o certo? Né? É algo que só vivendo você vai experimentar. Então, ele fala a experiência dele, a epifania que ele teve no momento lá, que ele foi cortando outros cursos, dizendo não a alguns trabalhos, dizendo não a algumas coisas, mas assim, muita gente não tá nessa fase de vida ainda, de que já conseguiu descobrir o que é o seu, para onde vai, qual é a sua missão do mundo, propósito no mundo. Muita gente ainda não tá nisso, e isso é uma coisa que você vai construindo ao longo da sua vida. E fora que tem gente que realmente se sente muito bem fazendo muito, tendo muitas obrigações, vivendo sim sob pressão. Sim, tem gente que é assim, né? Eu acho, inclusive, que eu sou uma pessoa um pouco assim. Então, esse livro não dialogou comigo, não era o meu momento para ele. Eu não estou nessa fase, mesmo me sentindo meio sobrecarregada, mesmo sentindo que algumas coisas não foram lá até onde eu queria que elas fossem. E ainda continuarei fazendo, porque eu acho que a vida é no acerto e erro mesmo. Então, não foi um livro que funcionou de forma nenhuma para mim. Vamos ao livro que eu não dei 5 estrelas, e eu vou explicar por quê. Mas provavelmente foi a minha melhor leitura do ano. A pessoa tem muita coerência, né? Não dá 5 estrelas num livro, mas ela considera a melhor leitura do ano dela. Lolita. Acho que agora muita gente vai entender porque eu não dei 5 estrelas. Lolita é um livro do Vladimir Nabokov, um livro que a leitura trouxe os meus piores sentimentos, os meus melhores. Controverso, porque é um tema super difícil e como vocês podem ver, né, eu fiquei bem empolgada nas marcações aqui dele. Então aqui vai falar do Humbert Humbert na infância
E aí vamos para aquela questão freudiana, tudo começa na infância, será? O Humbert, quando ele era adolescente, ele se apaixonou por uma garota chamada Annabelle. Esse cara, tudo que ele toca apodrece. Tudo aqui que ele se aproxima vai dar ruim. Ele se apaixona por Annabelle, aquele amor de infância e descobertas sexuais de infância, mas ele não chega a consumar o ato sexual com essa menina. Nessa época eles eram 2 crianças. E isso deixa ele frustrado e Annabelle morre. De febre tifoide, se eu não me engano. E daí ele carrega esse sentimento sexual com relação a essa criança para a sua vida adulta. Então estamos falando de um livro de pedofilia e todo mundo sabe que essa é a temática desse livro. A primeira esposa dele se vestia de criança para ele e ela, apesar de ser adulta, tinha um jeito infantil. Muita gente fala que esse livro romantiza a pedofilia. Eu acho que não, que quem fala isso é porque ele só viu os filmes e não leu o livro. Ele tem uma prosa floreada, né? Esse é um estilo de escrita dele. Eu vou falar já sobre isso. Mas ele não romantiza, pelo contrário, você desde o início vê como o Humbert é um cara perturbado mental. O Humbert ele vai ser internado em clínicas psiquiátricas em diversos momentos ao longo aqui da história. E que esse interesse dele por ninfetas, por essas meninas que ele fala que tem entre 9 e 12 anos e que podem se relacionar até com um cara de 90, é a classificação que ele faz. Sim, gente, é nauseante. É nauseante. É uma grande obsessão. E aí ele vai, por circunstâncias X, para uma casa no interior dos Estados Unidos. Nessa casa ele conhece a mãe da Lolita e conhece a Lolita, que na verdade é Dolores. E Lolita, eu gosto de falar assim porque ele tem uma parte nessa linda forma de escrever do Nabokov que ele fala como Lolita, a língua toca no céu 3 vezes. O primeiro parágrafo desse livro talvez seja a coisa mais linda que eu já li. E aí ele conhece a Lolita, uma criança, ele gera uma grande obsessão por essa menina a ponto de se casar com a mãe dela para não se afastar da Lolita. Ele vira o pai da Lolita, o responsável legal. E ele sai pelos Estados Unidos com a Lolita, e é muito interessante a forma como Nabokov vai descrevendo a ambientação, vai descrevendo todo aquele cenário ali. O Nabokov, ele arrasa. E é um livro narrado em primeira pessoa e ele tá ali escrevendo para um júri, contando toda a história do que ele viveu para um júri. Ele está em um julgamento, que eu não posso contar porque eu acreditei que era uma coisa, mas depois foi para outra coisa. E assim, gente, ele não é um livro pornográfico, tá? O Nabokov, ele escreve de uma prosa floreada. Tudo que ele escreve é escrito com um primor que até te ilude. Você tá lendo ali uma cena, às vezes, grotesca, da Lolita com febre, da Lolita doente, e ele querendo usar a Lolita naquele momento ali, e você quase que não percebe o que está acontecendo, porque é escrito de uma forma muito bonita. Então não é que ele romantiza a pedofilia de forma alguma. Eu não vi os 2 filmes ainda, as 2 versões. Dizem que o filme meio que traz um pouco de comédia e o outro romantiza demais essa relação, até muda a idade da Lolita. E eu dei 4,5 só pelo tema, porque foi um tema que eu tinha que parar para respirar fundo e dar continuidade. O cara, ele é obcecado, ele tem uma obsessão visceral pela Lolita. Tem trechos aqui que ele fala de vísceras, literalmente, de como ele tinha ciúmes até do cachorro que chegava perto da Lolita. Então isso aqui não é amor, gente, isso aqui é uma doença, uma obsessão completa. Eu vou fazer uma resenha só sobre esse livro, mas eu quero pegar mais bagagem para falar sobre isso. Eu ainda não vi, eu devo ver um dos filmes, eu não quero ver os 2, porque também, gente, ficar vendo esse tema toda hora pega, né? Então vamos para o Halloween. E aqui foram livros que eu não tinha começado ainda, que eu comecei realmente no mês de outubro. O primeiro é Frankenstein, da Mary Shelley. Eu acho que eu dei 5 estrelas nele. Primeira coisa, Frankenstein não é o monstro, Frankenstein é o médico, o alquimista, o desafiador de Deus, que faz a criatura. O livro começa com cartas do Watson, que é o capitão de um navio que está navegando lá pelo Polo Norte, e vai escrevendo para sua irmã. E ele vai contando lá para sua irmã sobre sua solidão, navegando lá. E surge uma história que passou uma figura estranha lá
pela neve, correndo. E aí logo depois ele acha um barco à deriva com um homem lá dentro. E ele começa a conversar com esse homem, que é o Victor Frankenstein. E ele manda para sua irmã, finalmente eu consegui encontrar um amigo aqui, minha solidão acabou, é um homem muito inteligente. E assim, gente, ele tá contando a história de um homem louco. Mas a história não é nada assim de que se uma pessoa me contasse, eu ia falar, nossa, eu quero ser seu amigo. Não mesmo. Eu já conversei com vocês sobre o contexto histórico, quanto o contexto social da época. A Mary Shelley era filha de uma das maiores feministas da sua época. O proto-feminismo, como eles chamam, que a Mary fugiu, agora vou escrever aqui o nome dela, fugiu sobre o nome dela. Então ela é filha de pessoas muito influentes, pessoas muito ligadas à literatura. Ela é casada com Percy Shelley, que também era um poeta, ali junto com o Lord Byron e com o John Polidori, com o marido. Eles numa noite lá em Genebra, na Suíça, bebendo, eles foram para lá, mas estava muito chuvoso, eles tiveram que ficar isolados em casa. Eles começam a escrever história de terror e saiu a história do Frankenstein. E o Frankenstein é conhecido como Prometeu Moderno. Se você não viu meu especial do Halloween, eu conto tanto a história do Prometeu Moderno e a sua relação com o Frankenstein, mas o Frankenstein descobriu o segredo da vida, o segredo de Deus, o fogo celestial. O Frankenstein ele descobriu, e isso não fica muito explícito o que é. Ele consegue criar uma pessoa através de pedaços de corpos, de animais, enfim. Uma figura que, obviamente, imagina esse corte e costura, não deve ter ficado muito bonita. Consegue dar vida a essa criatura. Uma criatura que nasce inocente, e se você acreditar na história do Rousseau, aquela história de que o homem nasce inocente e que o meio que transforma ele em mal. Não gosto muito dessa história do Rousseau. Para mim, as pessoas nascem inocentes, o meio mostra o que é certo e errado, e elas fazem as escolhas de seguir o certo ou o errado. As pessoas têm o livre-arbítrio de fazer as escolhas delas, às vezes elas escolhem o caminho errado. Tem um momento que se você se deixar, você até se leva e se encanta com a história do Frankenstein, que nem o Watson acaba se encantando, achando ele maravilhoso. Mas ele é um grande covarde. Ele cria a criatura, vê uma aparência monstruosa e foge e larga a sua criatura lá. Não se apega a nenhuma responsabilidade sobre ela. Larga a criatura no mundo, a criatura tenta se virar sozinha. E aqui ele fala, inclusive, do momento em que ele viu a criatura e saiu e não aguentou com aquela imagem. Nenhum mortal poderia suportar o horror daquele semblante. Uma múmia ressuscitada não seria tão medonha quanto aquele infeliz. Gente. E por onde o Frankenstein passava, as pessoas assustadas com sua aparência agia sempre com muita violência. Muita gente acaba vendo isso, esse sofrimento, essa violência que Frankenstein sofria como uma justificativa para seus atos. Para mim, assim, aqui fica claro que o Frankenstein, ele sabia o que era certo e errado. Apesar dele ser uma criatura, ter nascido uma criatura sem nenhum conhecimento, em um dado momento ele se esconde em um local e ele observa uma família, ele vai vendo o que é amor, o que é afeição, o que é tristeza. Ele acha uns livros que são os livros que formam o seu caráter. E assim, só são as obras-primas do mundo. O Paraíso Perdido, de John Milton, tá até ali em cima. Que é um poema sobre a queda dos céus. Vidas Paralelas, do Plutarco, que traz conceitos de honra, de justiça, como ser uma pessoa correta. E o Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, né, que talvez seja a parte que mostra a visão mais depressiva da vida, e também por tudo que ele está passando ali, né, que a criatura tem. Então, assim, ele formou uma base moral e ele sabia o que era certo e errado, e ainda assim, em prol de uma vingança por ter sido abandonado, largado ao relento pelo Frankenstein, ele faz coisas horrorosas. Ele mata inocentes, né? Então, eu não consegui ter empatia por nenhum desses dois personagens. Acho que nem pelo Watson, porque eu achei o Watson, gente, ele tá contando uma história absurda pra você.
mostrando como ele foi irresponsável, como ele criou uma criatura que tá aí assustando, matando gente, e como ele tá vivendo numa briga, numa rixa com essa criatura, e você tá idolatrando esse cara. Eu não consegui ter empatia pelo Frankenstein, eu não consegui ter empatia pela criatura, porque por mais que ela tenha sofrido muito e sofreu e tenha sido abandonada e largada à solidão, porque é um livro sobre solidão, todo mundo ali tá muito sozinho. O Watson, que é o navegante, ele tá procurando amizades, ele tá se sentindo sozinho. A criatura foi largada à solidão, sem nenhuma companheira, que é uma das coisas que ele pede para o Victor Frankenstein. E o Victor Frankenstein, dentro da sua irresponsabilidade e um quadro depressivo que foi gatilhado pela grande covardia dele e em consequências também dos atos diretos do próprio Frankenstein, ele fica sozinho. Eu não consegui ter empatia por nenhum, para mim estava todo mundo errado. Realmente, para mim, a mensagem final é sobre a responsabilidade dos atos de cada um e sobre solidão. É um livro muito profundo em relação a isso. Então, um livro que eu dei 5 estrelas, porque uma menina de 18 anos escrever sobre solidão dessa forma metafórica tão bonita. Próximo livro, Drácula de Bram Stoker. Gente, assim como Frankenstein, a versão da Darkseid, essa é uma edição especial do Darkseid. A outra edição da Darkseid desse livro é com a capa amarela e com as letras em vermelho, que parece muito com a original. Bram Stoker, ele não foi quem criou os vampiros. Provavelmente quem criou mesmo a figura humana de vampiro foi o John Polidori, que era o médico do Lord Byron, que fez ali a história do vampiro meio gótico, pensando meio no Lord Byron ali, que era seu paciente. Mas todas as lendas do alho, do espelho, da luz do dia, quem fez isso foi Bram Stoker. Então aqui isso aqui é um clássico que merece ser ovacionado. Depois eu também quero fazer uma resenha só sobre esse livro, mas eu quero pegar outros livros de vampiro, que não vai ser Crepúsculo, para também formar uma base. Então eu já tô ali com os livros da Anne Rice para ler e depois fazer essa resenha e comparar esses vampiros aí da história. Então aqui a gente vai falar sobre o Conde Drácula, que vive lá na Transilvânia, no seu castelo. Ele acaba trazendo Jonathan, que é um inglês, um advogado inglês recém-formado, para lá para ajudar ele nos papéis de compra de uns terrenos que ele está querendo fazer na Inglaterra. No caminho ali que ele já está indo, todo mundo já meio supersticioso em relação para onde ele está indo, com quem ele vai estar. Ele entra nesse castelo e ele vai sentindo suas energias e sua saúde mental se esvaindo. Gente, o grande temor do Booktuber aconteceu. Eu tava agora editando o vídeo e eu percebi que todo o trecho final da minha gravação que falava do Drácula e de outros livros que eu comecei a ler não foi gravado. E eu tenho que postar esse vídeo amanhã, então eu estou aqui agora desesperada gravando ele. Então vamos lá, eu tava falando do Drácula. Então eu já contei a parte histórica dele, comecei do início de como o Jonathan no castelo começa a perder suas forças, sua sanidade mental, começa a ver coisas muito esquisitas e percebe que o Drácula não é um ser do bem. Tem muita lenda se a história do Drácula, acho que eu vou deixar para falar em outro vídeo quando eu fizer a resenha, se é baseada realmente numa figura que existiu, um príncipe da Romênia que existiu, que era conhecido como um empalador, um grande guerreiro. E acaba que o castelo, a ambientação, fez todo mundo crer que Bram Stoker escreveu esse livro baseado nele, mas a gente não sabe a real. O fato é que o Jonathan consegue em um dado momento fugir do castelo e ele é salvo num convento por umas freiras que escreve uma carta para sua noiva, a Mina, falando: olha, ele tá aqui, precisa de você, e Mina vai lá. Nesse momento que Mina foi lá, ela deixa sua melhor amiga, Luz, que já estava passando por alguns problemas, que já era relacionado ali à presença do Drácula. O Drácula já tinha conseguido sair da Romênia, já tinha chegado lá em Londres. Ela é sonâmbula, coisas estranhas, misteriosas estão acontecendo. Os amigos e o noivo dela, o Dr. Seward, o Arthur, o noivo, um amigo, e o Van Helsing, que é chamado em dado momento para ajudar, estão ali tentando salvá-la, mas ela vira uma desmorta, e aí começa a surgir toda a história que vale a pena vocês verem e entender qual é a relação de todos ali. E acaba que depois Mina e Jonathan se unem a eles, e é uma história sobre amigos tentando salvar o mundo, na verdade. O livro é narrado em forma epistolar, são diários e trechos de jornais, né? Parece que você está realmente lendo o diário de cada um deles, só não tem aqui nada escrito pelo Drácula.
Tudo a gente ouve história que contaram dele. A gente não tem nenhum diário do Drácula, nenhum registro do Drácula. Eu confesso que eu tive uma pitadinha de frustração com o final desse livro. Por quê? O livro continua, como eu falei, merecendo todos os aplausos por ter sido pioneiro e por ter sido clássico e por todas as histórias de vampiros se basear daqui pra frente. Mas a versão da Francis Ford Coppola, que é uma das melhores adaptações dessa história para o cinema, o prólogo que ela usou ali para criar uma relação entre a Mina e o Drácula foi de um brilhantismo que tornou a história ainda mais espetacular. Então, quando eu vi que não existia nada disso no livro, eu fiquei, caramba! Para mim, esse era um dos maiores segredos, uma das coisas mais interessantes da história. Eu li esse livro numa leitura coletiva, muita gente se sentiu incomodado da forma como a Mina, que para mim é uma das protagonistas, é a protagonista para mim da história, como a Mina era tratada como, vou botar bem entre aspas, mulherzinha, frágil, não conta tudo pra ela, não passa tudo pra ela. E muita gente se questionando sobre essa questão, né, do machismo, enfim, ficou incomodado. Mas assim, gente, estamos falando de uma obra de 1800 e alguma coisa. Numa época que era aquilo ali mesmo. Que bom que hoje a gente tem a consciência de ler, olhar e pensar, caramba, realmente isso não é mais aceitável. Mas de forma nenhuma, para mim, isso desvalida o Bram Stoker ou toda a situação, porque era naquela época como se pensava, era como se via. Basta você ter seu senso crítico de distinguir o que é uma obra contemporânea, adotando isso como algo normal, ou que é uma obra de 1000 tempos atrás em que aquilo era normal, tá? Então, isso pra mim não desvalidou a obra. A questão ficou mais no final mesmo que, caramba, eu achei o que a Francis Ford Coppola fez, achei brilhante. E daí eu falei pra vocês que tinham 2 livros que eu queria começar, que eu não pretendia terminar nesse mês. Um deles é O Jeito Warren Buffett de Existir. Não vou aqui fazer nenhum resumo, nem resenha, porque esse vídeo já tá ficando muito grande. É um grupo de estudos de ações e eu tô certinho com o grupo de estudos, tô bem em dias. Era pra gente chegar até a metade do livro e assim foi. O outro livro que eu comecei, esse eu estou atrasada. Era para eu ter terminado o livro em outubro, mas eu defini, por conta dos outros livros que eu queria ler, por causa do Halloween, enfim, que eu não ia terminá-lo mesmo. A minha ideia era passar dos 50%. Eu cheguei aos 50%, que é esse Feminismo, Perversão e Subversão. É um livro que tá difícil para dar continuidade para ler, porque não tá dialogando comigo. Eu achei que eu ia gostar muito, eu achei que ia ser muito interessante, mas eu tô achando enfadonho, tá entrando num caminho que eu não concordo e tá difícil. Mas vou terminá-lo sim. Tô bem atrasada. No grupo que a gente lê esse livro, eles já estão lendo outro livro. Eu quero ver o debate do grupo para eu pegar algumas opiniões, para ver qual é a minha opinião sobre o assunto. Mas tá enveredando por uma área que eu achava que não ia entrar. Eu achava que ia ser uma coisa e tá entrando para outra. E eu falei que se por acaso, se desse e tal, eu ia começar o retrato de Dorian Gray. Não, nem toquei em Dorian Gray. Em compensação, eu comecei esse aqui. E o Morro dos Ventos Uivantes. Gente, eu suspeito que esse vai ser um dos livros favoritos da minha vida e provavelmente o melhor do ano, sim, disparado. Acho que no dia que eu gravei o vídeo, que foi dia 1º de novembro, eu devia estar em uns 40%, agora já tô nos 60% dele. Já dei uma adiantada aqui. Tô amando. A gente tá fazendo um grupo de leitura coletiva. Vou deixar o link do grupo aí embaixo. Eu realmente fico curiosa para entender como uma mulher de 20 e poucos anos daquele tempo sabia tão bem sobre a maldade, a vingança e a obsessão dentro de uma mente perturbada. E tô assim, impactada, amando esse livro. Nossa Senhora, eu quero dar 5 estrelas antes de terminar ele. Amando. E teve um outro livro que eu não posso mostrar aqui, que vocês vão saber em breve, que é de um projetinho. Ele vai acabar entrando na maratona literária de fantasia que a gente vai ter o mês que vem. No meu próximo vídeo eu vou dar informações sobre essa maratona. Mas é um projeto surprise que eu tô fazendo um vlog de leitura de um livro que eu queria ler há muito tempo, que eu nunca tinha lido. E que eu já tinha chegado a uns 20% quando virou outubro, novembro. Agora eu confesso que eu já terminei o livro, porque é rapidinho, uma delícia, e ele é uma série com vários, e eu vou dar continuidade. Próximo vídeo vai ser TBR de novembro. Nessa TBR vamos ter Maratona Literária de Fantasia,
e vocês vão saber mais detalhes e logo logo esse vlog que eu estou muito empolgada.